El proceso de contratación. La contratación de los trabajadores implica para la empresa obligaciones formales ante distintos organismos. Gestión de la contratación. Información a los trabajadores, información a los representantes de los trabajadores, entrega de la copia del contrato de trabajo en un plazo de 10 días y notificación de los contratos que no tienen que formalizarse por escrito, así como las prórrogas de denuncias de los contratos. O sea, son 4 processos: informação aos trabalhadores, segundo, informação aos representantes dos trabalhadores, entrega de uma cópia do contrato com prazo de 10 dias e notificação dos contratos que não têm que formalizar-se por escrito, assim como prórrogas das denúncias dos contratos. Terceira, afiliação e alta dos trabalhadores antes do início da atividade laboral em la Tesouraria General da Seguridade Social ou através do sistema RED, que é a terceira. Afiliação primeiro, depois alta dos trabalhadores antes do início da atividade laboral em la TGSS ou através do sistema RED. Comunicação, quarta, comunicação do contrato de sua cópia básica ao CEP, em las oficinas de emprego ou através de contrata, também em um prazo de 10 dias desde a sua formalização. Trâmite antes da Tesouraria General da Seguridade Social. Inscrição da empresa, modelo TA 7, uma única vez, solo no suposto de que a empresa vai contratar trabalhadores. Inscrição do empresário que explote atividade, modelo TA 6, realizar antes do início das contratações que pretende fazer. Afiliação do trabalhador, modelo TA 1, prévio ao início da atividade laboral, se não está afiliado já. Se já está afiliado, a afiliação é única e genera para todos os regimes. Alta e baixa do trabalhador, TA 2, prévio ao início da atividade laboral e quando é baixa se apresenta em os 6 dias naturais seguintes ao último dia trabalhado. Sistema RED. Sistema RED é um sistema de comunicação eletrônico que existe entre as empresas e as entidades. É um sistema que se pode entrar em contato direto com a Seguridade Social através dos meios tecnológicos. Os âmbitos de atuação que abarca esse serviço são os seguintes, são 4 também: cotização, afiliação alta / variações de dados dos trabalhadores, INSS e gestão de autorizações. Cotização, apresentação do documento T2, delimitação de saldos, acreedores e ingressos de cotas, mediante domiciliação em conta ou pago eletrônico. Afiliação, altas, baixas e variações de dados dos trabalhadores, assim como consultas e petições formais relativas aos trabalhadores. INSS, tramitação de partes de alta e baixa médica, remissão de certificado de maternidade e paternidade, RECEMA, gestão de autorização, permitir gestionar CCC ou NAF de seus usuários. Ok. Como funciona o sistema RED? Se gestiona de forma online, o usuário e a Seguridade Social estão em constante comunicação telemática, exigindo um certificado digital, elemento para garantizar a segurança das comunicações, assim como a autorização do sistema para seu uso. Como dar-se de alta em um sistema RED? Para operar no sistema RED é necessário ter um certificado digital e o mesmo se pede aos autônomos para realizar a gestão através da internet e com que se garantiza a segurança das comunicações. Esse certificado se pede em la sede eletrônica da Seguridade Social ou em las oficinas de registro de certificados digitais. Tras obter o certificado eletrônico, se deverá solicitar autorização para poder operar no sistema RED. Para ele, existe unidade de atenção usuário familiar habilitada nas oficinas provinciais da Tesouraria General da Seguridade Social. No obstante, o mais cômodo é fazer através da sede eletrônica. Há 2 tipos de autorização para atuar no sistema RED. Autorização para atuar em nome próprio ou autorização para atuar em nome de outros. Dessa forma, tem que demonstrar ser representante de uma pessoa jurídica ou ser colegiado. Enquanto a documentação apresentar junto ao formulário
Quem está obrigado a dar-se de alta na Seguridade Social? Está obrigado a dar-se de alta na Seguridade Social as empresas, agrupações de empresa e demais sujeitos responsáveis do cumprimento da obrigação de cotizar em quadros em qualquer dos regimes do sistema de seguridade social, com independência do número de trabalhadores que tenha. Também estão obrigados aqueles trabalhadores que, por conta própria, dispongam de trabalhadores a seu cargo, independente do número de trabalhadores. Elegir um método de transmissão. Rede direto, rede internet, sistema de liquidação direta. O rede direto é uma modalidade do sistema rede. Rede de internet se gestiona através de LAN Switch 32. E sistema de liquidação direta é o sistema que vem substituir rede internet. Se tramita com ficheiros. Também programas de envio denominado Sintra. Trâmites antes do serviço do emprego. Serviço público de emprego, ademais de ser um potente instrumento para poder em contato demandantes de emprego com oferentes, também desenvolve labores de registro e controle estadístico de emprego. Para o Estatuto do Trabalhador, estabelece a obrigação de registro ou notificação de todo contrato laboral que se formalize em um prazo de 10 dias. Esse registro de contrato laboral se leva a cabo nas oficinas de serviço de emprego ou via telemática através do Contrata. Esta web do CEP facilita a comunicação da contratação online através da aplicação Contrata. Através do Contrata, se podem comunicar com lojados de contrato, cópia básica, prórrogas de aumentos de firro descontínuo e pactos de horas complementares. A utilização do serviço requer disponível na autorização dos serviços públicos de emprego. Para ello, se deve complementar uma solicitação de autorização e apresentá-la em la documentação precisa dos ditos serviços públicos. Uma vez concedida a autorização, se poderá aceder à contrata bem com certificado digital ou DNI eletrônico ou identificador de empresa. A hora de contratar um trabalhador pode dar-se de alta o seguinte: quem contrato tenha por escrito se plasma o documento, que contrato seja verbal não medir documento algum no que recorra aos termos. Contrato escrito. Este empresário confeccionará 3 cópias do contrato e outras 2 mais, denominadas cópias básicas. Se firmará, portanto, 5 cópias do contrato. Elas firmará trabalhador e empresário, das quais serão básicas e firmadas também por os representantes legais dos trabalhadores na empresa em um prazo de 10 dias, desde a fecha de alta do trabalhador. O empresário remitirá ao CEP estas 5 cópias. O organismo se quedará com uma cópia básica, outra complementar, devolvendo registradas e o resto. E o empresário então entregará uma cópia ao trabalhador e se quedará com outra. E a cópia básica restante se entregará aos representantes legais dos trabalhadores na empresa. Contrato verbal, o empresário terá que remitir um prazo de 10 dias as cópias básicas do contrato. Se apresentarão as cópias firmadas para a representação legal dos trabalhadores na empresa, em caso que ela haja, assim como para o empresário e o trabalhador. Uma das cópias se queda no CEP e a outra devolve selada para que o empresário se remita aos representantes dos trabalhadores. A cópia básica do contrato de trabalho. A cópia básica é um documento que contém todos os dados do contrato, à exceção dos relativos à identificação do trabalhador, de quem solo figura o nome e apelido. Na cópia básica se faz constar se existe se existe ou não representação legal dos trabalhadores na empresa. Se não existe, a empresa deixará constância disto, e se quedará com a cópia básica selada e, portanto, registrada no CEP. No Serviço Público, a empresa pode levar a cabo também através da rede. Incidências em relação laboral. Modificação nos contratos de trabalho. Podem ser mobilidade funcional, que pode ser horizontal, que é cambiar o trabalhador de função desde quando respeite a título acadêmico ou profissional, que exija o posto e respeita a dignidade do trabalhador. Não requer uma causa que o justifique e não existe limite temporal. É obrigatória para o trabalhador. Mobilidade à função não correspondente ao grupo profissional. Mobilidade vertical. Se trata dos casos em que se encomenda ao trabalhador funções superiores, ou seja, ascendentes, ou inferiores, descendentes de seu grado profissional. Para isso, é necessário que, ademais de se darem razões técnicas ou organizativas, que tal modificação esteja limitada a um tempo imprescindível.
A. Mobilidade ascendente. O trabalhador tem direito a perceber o salário correspondente às funções que efetivamente realiza e se leva desempenhando funções superiores por mais de 6 meses em um ano ou por mais de 8 meses em 2 anos. O trabalhador poderá reclamar o ascenso à cobertura da vacante antes do juizado social. Mobilidade descendente. Há-se a funções inferiores a seu grupo profissional e deverá cumprir os seguintes requisitos. Deve existir causas técnicas organizativas que o justifiquem, comunicar as circunstâncias aos representantes dos trabalhadores. O trabalhador manterá o salário que estava percebendo no suposto anterior. Tal situação só durará um tempo e esse tempo é imprescindível. A empresa não poderá invocar causas de despido, objeto de ineptitude porque o trabalhador ou falta de adaptação ao posto que está realizando, como consequência dessa mobilidade funcional. Mobilidade geográfica. Sempre que existam causas técnicas, econômicas ou organizativas de produção, ou seja, TEOP, que justifica, poderão cambiar os trabalhadores do centro de trabalho, que não haya sido contratado especificamente para prestar seus serviços em empresas como centros de trabalho móveis itinerantes, algo que conheve como residência. Segundo o artigo 40 do Estatuto do Trabalhador, determina que a mobilidade geográfica quando se traslada os trabalhadores de um centro de trabalho diferente da mesma empresa, quando, como consequência do traslado, o trabalhador deve cambiar de residência, quando concorram causas TEOP, técnicas econômicas organizativas e de produção. Existem tipos de mobilidade geográfica. Translado individual. O translado individual, ele tem lugar quando o câmbio do centro de trabalho leva um trabalhador de residência permanente indefinido por um tempo superior a 12 meses em um período de 3 anos. Os requisitos é que existam TEOP, razões técnicas econômicas, organizativas ou de produção que justifiquem. Se consideram tales as que estejam relacionadas com a competitividade, produtividade, organização técnica do trabalho da empresa, assim como os trabalhadores deverá notificar-se a decisão do traslado com ao menos 30 dias de antelação. Abonar os gastos ocasionados ao trabalhador e à família a seu cargo. Opção do trabalhador. Ele pode aceitar a decisão de trasladar, recebendo uma compensação pelos traslados, ou solicitar a extinção do contrato do trabalho, cobrar uma indenização de 20 dias de trabalho por ano de serviço na empresa, com limite de 12 mensalidades, ou recorrer à mobilidade em um prazo de 20 dias hábeis antes do julgado do social. Traslado coletivo. Traslado coletivo quando afeta a totalidade do trabalhador do centro de trabalho. Sempre que este ocupe mais de 5 ou que se afeta a totalidade do centro de trabalho, em prazo de 90 dias a um número de trabalhadores de ao menos 10 trabalhadores nas empresas que ocupem menos de 100 trabalhadores, 10 por 100 do número de trabalhadores na empresa que ocupe 100 e 300 trabalhadores, 30 trabalhadores nas empresas que ocupem mais de 300 trabalhadores. Procedimento. Abertura de um período de consultas com os representantes dos trabalhadores de uma duração no período no superior a 15 dias. Notificação da abertura do período de consultas das posições de parte de trás, conclusão da autoridade laboral competente. Notificação dos trabalhadores de sua decisão de traslado traz finalização do período de consultas. Opções de trabalhadores. Trabalhadores afetados terão as mesmas opções que contemplam o traslado individual, que é aceitar a decisão de trasladar-se recebendo a compensação causada pelos gastos de traslado, solicitar a extinção do contrato do trabalhador e cobrar uma indenização de 20 dias por ano de serviço à empresa por uma mensalidade de 12 e por um limite de 12 mensalidades, recorrer à mobilidade em um prazo de 20 dias hábeis antes do julgado social. Translado voluntário. O trabalhador terá direito ao traslado se houver posto de trabalho à mesma localidade onde houver sido trasladado seu cônjuge, sempre que ambos foram trabalhadores na mesma empresa. Os trabalhadores que tenham consideração de vítimas de violência de gênero ou de terrorismo terão direito preferente também, ou com discapacidade terão direito preferente a ocupar o mesmo, ou trabalhadores com discapacidade que acreditem em necessidade de que receber fora de sua localidade um tratamento de reabilitação médico. Desplaçamentos. O empresário poderá cambiar temporariamente
em lugar de trabalho de seus trabalhadores por tempo inferior a 12 meses em um período de 3 anos. Requisitos, razões de TEOP. O trabalhador deverá ser informado pelo desplazamento com antelação suficiente à lafete da sua efetividade, que não poderá ser inferior a 5 dias, e em caso de desplazamento, duração superior a 3 meses. Direitos, abono dos gastos de viagem e dieta. E em suposto de desplazamento, que seja superior a 3 meses, o trabalhador terá direito a um permisso de 4 dias laborais em seu domicílio de origem por cada 3 meses de desplazamento, sem computar como tales de viagem, cujo gasto correrão a cargo do empresário. Opções de trabalhador: aceitar o desplazamento, aceitar os gastos de viagem e dieta. Se o desplazamento tem duração superior a 3 meses, o trabalhador terá direito a permisso de 4 dias laborais em seu domicílio de origem a cada 3 meses. Se não está de acordo, pode recorrer à decisão do empresário ante o julgado social sem prejuízo da atividade de desplazamento. Modificação substancial das condições de trabalho. Sempre e quando produz comprovadas razões econômicas, técnicas, organizativas ou de produção, o empresário poderá acordar a modificação substancial de condições de trabalho. Dita decisão deverá notificar seu trabalhador com ao menos 15 dias de antelação. Ou seja, modificação substancial das condições de trabalho, mínimo 15 dias de antelação. Requisitos TEOP. Notificar com 15 dias de antelação. Opção do trabalhador: aceitar a decisão, solicitar a extensão do contrato e cobrar uma indenização de 20 dias de salário por ano de serviço na empresa com limite de 9 mensalidades, exceto que a modificação seja relativa ao sistema de trabalho e rendimento, em cujo caso resulta obrigatória para o trabalhador. Recorrer à mobilidade em prazo de 20 dias hábeis em julgado social. Se consideram modificações substanciais das condições de trabalho elas que afetam: a. jornada laboral; b. horário e distribuição do tempo de trabalho; c. regime de trabalho a turno; d. sistemas de remuneração e quantia social; e. sistema de trabalho e rendimento; f. câmbio de função que vai mais allá da mobilidade funcional. A redação do Estatuto do Trabalhador deixa aberta a possibilidade de modificação. Em suposto de modificação coletiva, deverá seguir um procedimento específico com abertura de um período de consulta de representantes durante um período não superior a 15 dias. Quando, para evitar a limitação em uma modificação coletiva, a empresa realiza a modificação substancial das condições de trabalho em um período sucessivo de 90 dias em um número inferior aos estabelecidos na condições coletivas, sem que concorram causas novas que justifiquem tal atuação. Ditas novas modificações se considerarão efetuadas em fraude de lei e serão declaradas nulas e sem efeito. A empresária está obrigada a provar que ditas medidas contribuem a melhorar a situação da empresa. Suspensão do contrato de trabalho. Causas de suspensão do contrato de trabalho. 1. Mútuo acordo entre as partes. 2. Causas consignadas validamente. Incapacidade temporal. Nascimento ou adoção ou guarda de filhos menores de 6 anos ou maiores com discapacidade, risco durante o embaraço, risco durante a lactância natural ou de um menor de 9 meses, adoção, guarda com fim de adoção ou acolhimento para filhos menores de 6 anos ou com discapacidade, sua duração não poderá ser inferior a 1 ano, exercício de cargo público representativo que impida realizar seu trabalho. Se o trabalhador é elegido, por exemplo, a CAUD deputado. É uma incidência forçosa. Exercício dedicado de o cargo que não lhe permite assistir ao trabalho. Privação da liberdade de um trabalhador mientras não exista sentença firme e condenatória. Se produz quando o trabalhador se encontra privado de liberdade em situação de detenção policial ou provisional dictada por juiz. Suspensão do emprego e soldos por razões disciplinárias. Força maior temporal constatada por autoridade laboral. Causas TEOP. Exercício do direito de huelga. Ser legal da empresa, ser patronal, por decisão da trabalhadora de vítima de gênero, desfrute do permisso parental, que é permisso para cuidado de hijo ou hija, menor ocorrido por tempo superior a 1 ano, hasta o momento em que cumpla 8 anos. Esse permisso está pendente de excedência. São 3 tipos, não 4 tipos. Excedência forçosa, excedência voluntária, excedência por cuidado de hijos
e excedencia por cuidados de familiares. A forçosa se trata de um caso de suspensão em que o empresário deve conceder à pessoa que haya sido elegida com um cargo público que impossibilite a assistência do trabalho. O reingresso deverá ser solicitado dentro do mês seguinte ao cesse do cargo público, dá direito à reserva do posto de trabalho e a um computo de antiguidade durante sua vigência. Excedência voluntária: o trabalhador com menos uma antiguidade de 1 ano tem direito a pedir uma excedência voluntária por um prazo não menor a 4 meses e não maior a 5 anos. O trabalhador só tem direito à preferência para ingressar ao trabalho quando exista uma vacante. Esse direito só poderá ser exercitado outra vez por ele mesmo trabalhador se han transcorrido 4 anos desde o final dele anterior. Excedência por cuidado de hijos: es aquella que puede pedir ao trabalhador para que o cuidado de hijos aquela que pode pedir ao trabalhador para lhe cuidar de hijos. Duração máxima de 3 anos, desde o nascimento a um solo. Durante o primeiro ano se reserva o posto de trabalho e o resto do período tem direito à preferência de ingresso em el momento que há uma vacante. Excedência por cuidados de familiares: se solicita para cuidar de familiar hasta segundo grado de consanguinidade ou afinidade, que não pode valer-se por si mesmo e não desempenha atividade retribuída. Sua duração máxima é de 2 anos, que computam a efeito de antiguidade. Durante o primeiro ano tem direito à reserva de posto. Transcorrido deste prazo, a reserva quedará referente ao posto do mesmo grupo profissional ou categoria. Excedência forçosa: o tempo é a duração do cargo. Designação para um cargo público. Reserva de posto de trabalho: tem direito à conservação do posto e computa direito de antiguidade. Reingresso: solicitude dentro de um mês seguinte do cesse. A voluntária: antiguidade na empresa de pelo menos 1 ano. O tempo pode ser entre 4 meses e 5 anos. E o limite é só exercitando outra vez transcorridos 4 anos em la finalização anterior. Reserva de posto: direito preferencial de reingresso em las vacantes ou igual a similar categoria de sua hubiera que prudenta. Cuidados de hijos em caso de parto, hijos de hasta 3 anos, em caso de adoção de acorrimento 3 anos desde a resolução judicial administrativa. Tempo: 3 anos desde a festa de nascimento ou adoção. Possibilidade de desfrute de forma fracionada. Se um novo sujeto der direito em um novo período de excedência, el início de la misma dará fim al vulnerável desfrutando. Limite: quando 2 ou mais pessoas da mesma empresa generam esse direito pelo mesmo motivo. Reserva do posto: no primeiro ano reserva o posto de trabalho e depois reserva o posto de trabalho do mesmo grupo profissional em categoria ou categoria equivalente. Supostos especiais de família numerosa. Categoria de general: reserva 1 ano, máximo 15 meses. Categoria especial: 1 ano, 18 meses. Outros direitos: computa antiguidade, assistência a curso de formação profissional, a cuja participação deverá ser convocada pelo empresário, especialmente em ocasião de recuperação. Assimilar de cotização de 100%, cotiza 100%. E reingresso a solicitude. Cuidados de familiares: familiares de hasta 2º grado, por razões de idade, acidente, enfermidade, discapacidade, não pode valer-se por si mesmo e não desempenha atividade retribuída. Tempo: máximo 2 anos, possibilidade de desfrute de forma fracionada. Se um novo sujeito der direito a um novo período de excedência, o início dela mesma dará o fim que se vier a desfrutado. Limite: quando 2 ou mais pessoas da mesma empresa têm um direito. Reserva de posto durante o primeiro ano. Transcorrido dos prazos, reserva que dará preferida ao mesmo grupo profissional ou categoria equivalente. Computa antiguidade, assistência a curso de formação profissional, cuja participação deverá ser convocada pelo empresário. Vale. E a solicitude. Incapacidade temporal: se trata daquele caso em que o trabalhador não pode trabalhar, bem porque ha sofrido um acidente ou por parecer de uma enfermidade. A duração máxima de suspensão de contrato de trabalho por incapacidade temporal é de 12 meses, prorrogáveis por outros 6 meses. Durante o tempo que se prolonga essa situação, o trabalhador terá direito a perceber uma prestação de la que se oferece a mesma seguridade social aos trabalhadores afiliados em alta. Vamos diferenciar entre incapacidade temporal derivada de contingências comuns e derivada de contingências profissionais. Vale.
Situações protegidas: enfermidade comum profissional, acidente, ceia no trabalho ou período de observação de enfermidade. Requisitos para o beneficiário: ex-afiliado em alta, situação assimilada, tá. Base reguladora, ok. Quantia, vale. Enfermidade comum ou acidente no laboral é base cotizadora do mês anterior abaixo sobre o número de dias cotizados. 30, 31, 28, 29. Em acidente de trabalho, enfermidade é base do mês anterior, abaixo assim horas extraordinárias sobre o número de dias cotizados, mais horas extraordinárias do ano natural sobre 360 ou 365. Sem ingresso à empresa mesmo, quantia. Enfermidade comum do acidente é do primeiro ao terceiro dia não se cobra nada, do quarto dia ao 20 dia, 60% da base reguladora, e desde o 21º dia, 75% da base reguladora. Hasta o dia 15, ele paga as responsabilidades da empresa. A partir do 11º dia de baixa da enfermidade comum ou acidente no laboral, a responsabilidade da Seguridade Social. Agora, acidente de trabalho e enfermidade profissional. 75% da base reguladora desde o dia seguinte à baixa, estando a cargo do empresário, é salário íntegro de dia de la barra. É sujeito responsável dele pago e la entidade gestora mútua de acidentes de trabalho de enfermidade profissionais. El empresário abandonar a prestação mediante o pago delegado, decir, que la Seguridade Social lo compensará en la liquidación de las cotizaciones a empresas que abonam ao trabalhador complementos ao subsídio de IT durante as prórrogas. Duração: 12 meses é a duração máxima. Ao finalizar, você pode realizar uma prórroga expressa de 6 meses se presume la curação ou bem iniciar uma expediente de incapacidade permanente ou emitir alta médica por duração. Dos 18 aos 21 meses se realiza um exame clínico por qualificação de incapacidade permanente. Se demora dos 21 a 24, se aconselha continuar um tratamento médico ante a expectativa de melhora que permita recuperação laboral. Em período de observação por EP, por enfermidade profissional, a duração é de 6 meses prorrogável a outros 6 e se estima necessário para estudos ou diagnóstico. Documentação relativa ao processo de IT na empresa. A gestão de incapacidade temporal começa em um momento em que o médico estende a ela correspondente parte de baixa médica. Okay. Prestação por desemprego. Em risco de durante o embaraço suspenderá o contrato sempre que não seja possível cambios de posto de trabalho para eliminar o risco. Dicha suspensão nascimento e cuidado de menor. Se finalizar o dia que cesse o risco ou se produz o parto. Durante esta situação, a trabalhadora cobra 100%, subsídio 100% da sua base reguladora. Prestação por desemprego, uma prestação econômica mensual gestionada e abonada pelo CEP, que se percebe traz a perda involuntária de um trabalho em função das cotizações realizadas durante o período do trabalhador. Inclui cotização da seguridade por jubilação, incapacidade temporal, invalidez, morte, sobrevivência, proteção ou de família, ou à família e assistência sanitária. Ademais, se complementa com ações de formação e inserção laboral gestionada por serviços públicos de emprego. Requisito: haver trabalhado ou cotizado a desemprego ao menos 360 dias em los 6 anos anteriores à situação legal de desemprego. Não haver cumprido a idade ordinária para jubilar-se, não cobrar pensão da Seguridade Social incompatível com o trabalho. Inscrever-se como demandante de emprego, manter dicha inscrição durante todo o período da percepção e subscrever o compromisso da atividade. Duração da prestação se calcula em função da cotização realizada nos últimos 6 anos, sempre que não hajam tenido em conta por uma prestação anterior. Quantia da prestação. Tá. Tem que estudar. Ok. El salário.
É salário base, que se considera salário base a totalidade de percepções econômicas dos trabalhadores em dinheiro ou espécie. A prestação profissional de los serviços laborais por conta ajena já retribui o trabalho efetivo qualquer que seja a forma de remuneração ou os períodos de descanso computável como de trabalho. Complementos salariais podem ser personales, por el puesto de trabalho, por calidad e quantidade de trabalho. Personales se derivam das condições do trabalhador, como idioma, títulos acadêmicos, ou seja, seus conhecimentos especiais. Puesto de trabalho, seus pluses associados com o posto de trabalho por periculosidade, porque implicam trabalhar horário noturno, porque conllevam uma responsabilidade especial, por qualidade ou quantidade de trabalho, incentivos por rendimento, por la consecução de objetivos previstos por pontualidade, ou seja, complementos salariais personais, complementos salariais por posto de trabalho, complementos salariais por qualidade e quantidade de trabalho. Percepções nos salariais são aquelas quantidades percebidas por el trabalhador que não têm relação direta com o trabalho realizado, se não suele compensar os gastos ocasionados ao trabalhador como consequência do desempenho de seu trabalho. Se trata, em consequência, de indenizações ou suplidos de gastos realizados como consequência à sua atividade laboral, às prestações, indenizações ou suplidos, indenização de seguridade social, os planos de distância de transporte, são percepções não salariais. Gastos de locomoção, indenizações correspondentes a translado, indenizações correspondentes a suspensões ou despidos, manutenção, alojamento, quebramento de moneda, desgaste de ferramenta, prendas por estúdio ou por formação. Seguros de vidas, sanitários, dentários, cheques de guarderia, ajuda, alojamentos e vivenda, tudo isso são complementos não salariais. As pagas extraordinárias. Importe delas pagas. Normalmente essa data se fija em Navidad e outra porque fija o convênio. São impostos delas pagas a quantia pactada com o convênio, festa de abono. Horas extraordinárias de não obrigada realização são as de força maior. Horas extraordinárias de obrigada realização são as por forças maior. As horas extraordinárias quais são? Horas extraordinárias de cada trabalho que realiza durante sua jornada de trabalho. Horas extraordinárias de obrigação e realização, que forças maior. Ou retribuição no máximo. Classe de trabalhador. O trabalhador poderá ativar secretário de forma de distribuição salário baremo. Ok. É salário mínimo interprofissional, 1.184 euros. Ou 16.514 pagas. Essa é uma quantidade que tem que o governo regulamenta como SMI. E não pode ser por debaixo do qual não pode retribuir nenhum trabalhador. Ok. De aqui é importante saber que a proteção do salário nunca poderá pagar por debaixo da categoria profissional. Isso é uma proteção, são salários el SMI é inembargável. Quantia. Hasta el doble de SMI, há que descontar 30%. Hasta um terço do SMI, 50%. Hasta um quarto, 60%. Hasta um quinto, 75%. Quantia que ser do importe, 90%. Privilégio de crédito social. Garantiza a percepção do salário por parte do trabalhador frente a outros acreedores de empresário. Em caso de defunção, os herdeiros também estarão à disposição de reclamar este direito ao cobro com o mesmo caráter privilegiado. Dito direito se deve exercer em prazo de 1 ano, es decir, solamente se pode reclamar as deudas salariais que se hayan generado em este prazo de tempo. Ostentam a condição de créditos salariais por últimos 30 dias de trabalho e em quantia que não supere o dobro do salário mínimo interprofissional. Gozarão de preferência sobre qualquer outro crédito que se encontre garantizado por prenda hipoteca. Fogaça, Fundo de Garantia Salarial, 20% paga a empresa. O Fundo de Garantia Salarial Fogaça é um organismo autônomo adscrito ao Ministério de Emprego e Seguridade Social, cuja finalidade é abonar parcialmente aos trabalhadores os salários e indenizações por despido ou extinção
de relação laboral pendente de pago quando o empresário se declara insolvente ou em concurso de acreedores. O salário. Abono aos trabalhadores os salários com pagas extraordinárias incluídos de tramitação pendente de pago por declaração de insolvência ou procedente a concursal da empresa. A quantidade máxima a abonar por el fundo Fogaça é la que resulta de multiplicar el doble del salário mínimo interprofissional diário com prorrateo de pagas extras por número de dias pendentes de pago com um máximo de 120 dias. La quantidade máxima a abonar por el Fogaça é la quantia que resulta multiplicar o dobro do salário mínimo interprofissional diário com prorrateo de pagas extras, 87,79 euros, por el número de dias pendentes de pago com um máximo de 120 dias, que é 10.534,80. Indenizações. Abono aos trabalhadores de indenizações reconhecida como consequência de sentença, acto de conciliação judicial ou resolução administrativa a favor dos trabalhadores, a causa de despido ou extinção de contratos conforme artigo 50. Em todos os casos, com limite de uma anualidade, sem que o salário diário, base de cálculo, pode exceder o dobro do salário mínimo interprofissional, incluindo a parte proporcional às pagas extraordinárias. O importe da indenização a solo os efeitos em abono do Fogaça para os casos de despido ou extinção de los contratos por vontade do trabalhador mediante causa justa, que se calculará sobre a base de 30 dias por ano de serviço. A quantidade máxima a abonar é uma anualidade sem que o salário diário, base do cálculo, pode exceder o dobro do salário mínimo interprofissional com pagas extras. Excepções. A autoridade laboral que constate a força maior poderá acordar que a totalidade ou uma parte da indenização que corresponde aos trabalhadores afetados por uma extinção de seus contratos seja satisfeita por el Fogaça sem prejuízo do direito de esse a ressarcir-se do empresário salvo em caso dos trabalhadores beneficiários constituam uma sociedade laboral ou cooperativa a que se apliquem as normas estabelecidas a los sócios dos trabalhadores ou do cooperativo de trabalho associado. Em caso de deuda com a empresa dos trabalhadores que provenha do salário limite máximo será o dobro do salário mínimo. O salário mínimo está por em conta.